Nosso bom dia a todos, iniciando nossas atividades desta manhã. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo e convívio que nos concede nesta manhã, pedindo também a inspiração do alto para o expositor convidado da manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso confrade Marcos Vinícius Nadal Borsato. Ele é o coordenador doutrinário do Centro de Estudos e Assistência Espiritual Maria Dolores, que fica no Jardim Maracanã. É também membro do Conselho Deliberativo da Mansão Bezerra de Menezes e também do Instituto Educacional Duque de Caxias. É um irmão muito querido e estimado, dedicado, estudioso da doutrina, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos, uma alegria muito grande, obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis, de amparo aos necessitados, essa sociedade mais do que centenária e que tem trazido consolo aos corações há mais de 100 anos, através da doutrina espírita. E o tema sobre o qual nós vamos falar nessa manhã é um tema sobre o qual eu venho pesquisando e estudando ao longo de muitos anos, mas um tema sobre o qual eu mesmo ainda tenho muitas dúvidas, sobre o qual ainda tenho muito poucas certezas, que é o tema amor. Esse sentimento ou esse comportamento, né, depende muito de quem estuda, ou de quem expõe, ou de quem analisa esse sentimento, esse comportamento, o que é o amor, né, vai tratar do amor de uma forma diferenciada. Nós vamos falar do amor, claro, com base nas obras doutrinárias, no que nós temos nas obras doutrinárias, buscando uma interpretação a respeito das manifestações do amor, das manifestações a partir de nós mesmos, das manifestações a partir do nosso Pai, e de como que nós podemos compreender essa que é a grande manifestação aonde todos nós precisamos chegar. Porque se esse é o maior dos mandamentos, se o maior dos mandamentos começa com a palavra amor, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, e se Deus é amor, então nós precisamos efetivamente entender o que é isso. Precisamos entender para onde que nós estamos indo, né? Qual é o caminho que nós temos que trilhar, qual é a direção que nós temos que seguir, para que a gente possa nos orientar.
nós possamos conduzir os nossos passos. Isso pode facilitar a nossa marcha, pode facilitar as nossas decisões. Porque todos os dias nós estamos tomando decisões, estamos pensando sobre o que nós estamos fazendo, sobre que atitudes nós precisamos tomar para sermos pessoas melhores. É disso que a doutrina espírita fala. É disso que todos os domingos, com certeza, os expositores aqui falam para nós. É disso que nós lemos, é disso que o Evangelho nos fala. O Evangelho segundo o Espiritismo, de ponta a ponta, nos fala em como nós nos tornarmos melhores. E o resumo de tudo isso pode ser condensado em uma única palavra, que, se nós entendermos, pode facilitar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão, essa nossa marcha. E que, na medida em que nós vamos, então, compreendendo, vai se tornando mais fácil. E nós vivemos ainda nesse planeta de provas e expiações, agora num momento de transição, nitidamente de transição. Isso, especialmente para os espíritas, não é novidade. Nenhum espírita duvida mais de que nós estamos no limiar de um mundo de regeneração, né? E nós trazemos conosco essa herança aí das nossas vidas passadas. Então, ao longo de muitas vidas, das quais nós não nos lembramos, nós tivemos comportamentos diversos. E, com toda certeza, dentro desses comportamentos, até em função da própria cultura, dos lugares onde vivemos, nós fomos soldados. Então, se fomos soldados, nós matamos, nós usamos da força, nós não só fomos soldados, mas fomos todo tipo de pessoas dentro de sociedades violentas, de sociedades que usavam a força, de sociedades extremamente materialistas, de sociedades que não usavam a caridade no dia a dia, né? Que não exercitavam o bem entre as pessoas. Então, essa não era uma característica das pessoas. Isso passou a ser algo do nosso dia a dia há muito pouco tempo. Então, nós ainda preservamos muitas dessas características dessas nossas vidas anteriores, né? Isso está fixado no nosso íntimo. Para que a gente perca essas características que estão enraizadas no nosso íntimo, nós precisamos ainda nos esforçar, né? Então, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, e ela chama isso de atavismo, né? Atavismo é o reaparecimento de uma certa característica depois de várias reencarnações de uma certa característica ausente, né? Então, nós podemos ter tido lá uma certa característica, um certo comportamento, e eventualmente podemos até ter, durante toda uma encarnação, essa característica sem se manifestar, e num determinado momento, por conta de um determinado motivo específico, isso reaparece, né? Mas Deus vai nos concedendo formas de nós irmos burilando esses atavismos, especialmente os atavismos mais violentos, aqueles que nós precisamos burilar, né? Que estão fixados em nós. E Deus nos dá, então, condições, dá condições para todas as pessoas, independente do seu grau evolutivo, de burilar esses atavismos. Tem uma passagem de um livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, que ele fala lá de uma certa passagem, um dia que o Chico foi convocado para trabalhar, um domingo, onde ele
passou o dia todo trabalhando, ele saiu às 7 horas da manhã para trabalhar, passou do lado de um bar e tinha um grupo de pessoas jogando bilhar. Ele foi trabalhar, voltou para almoçar, o pessoal estava jogando bilhar, foi jantar, o pessoal estava jogando bilhar, né? Voltou para trabalhar à noite, trabalhou até às 10 da noite, voltou para casa e o pessoal estava jogando bilhar, e daí ele reclamou, né? Ele exclamou consigo mesmo: meu Deus, será possível o que vejo? Tenho tanto trabalho, não me sobra tempo para perdê-lo. No entanto, esses moços atravessaram o dia inteiro em passatempo inútil. Daí o Emanuel, de imediato, respondeu para ele: o bilhar também é uma criação de Deus. Detém os espíritos para que não sigam o caminho das trevas. Enquanto estes jovens se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam as próprias faltas e nem dão acesso aos pensamentos tenebrosos dos espíritos cristalizados na delinquência. Aprendamos desse modo a respeitar a bondade de Deus. Então, quer dizer, Deus acaba provendo formas, né, daquelas pessoas que eventualmente poderiam estar ainda praticando algum ato violento, delas estarem sublimando, né, essas características, essa impulsividade violenta através de outras atividades, né? Então o bilhar estava servindo para aqueles moços, para eles não estarem fazendo alguma coisa pior, né? Então cada um de nós tem uma forma de despertar, de sublimar, né, em função do próprio momento, da própria fase evolutiva, que é diferente em cada um de nós. Então, no livro Amor, Imbatível Amor, da Joana, ela fala que nós temos que nos conhecer. Cada um de nós tem que se conhecer. E para se conhecer, nós precisamos realmente nos investigar. Precisamos todo dia examinar o que a gente faz, examinar o que a gente pensa, né? Nos vigiar o tempo todo, né? Pensar a respeito de cada atitude nossa. O que nós fizemos? Aquilo que nós fizemos é bom, né? Aquilo que nós os espíritas sabem como fazer, né? Examinar e anotar. Será que tudo que eu fiz hoje foi bom para mim, para o meu próximo e para Deus? E tentar não fazer de novo errado. Então, o que eu fiz no lar, o que eu fiz no trabalho, o que eu fiz no centro espírita, que às vezes no próprio centro espírita, na nossa convivência com os nossos colegas, nossos confrades no centro espírita, nós acabamos tendo atitudes, né, que não seriam as melhores. E com o nosso íntimo mesmo, na nossa forma de agir, que às vezes nós não estamos fazendo mal para as outras pessoas, mas estamos fazendo mal para nós mesmos, reclamando eventualmente o tempo todo, de tudo. Então, esse nosso despertar, ele tem que estar agindo o tempo todo dentro de nós, né? Então, nós primeiro precisamos nos amar. Esse é o primeiro passo para que a gente possa começar a amar o próximo e depois amar a Deus. E esse nos amar é começar a identificar dentro de nós mesmos o que a gente precisa mudar, adquirir valores, né, para depois amar o próximo e depois ter capacidade de amar a Deus. Então, agir, evitando reagir. Quer dizer, aí a gente entra em comportamento realmente, reflexionar, né, evitar impulso de conflito e assim por diante. Tá? Então, tudo passa por uma decisão, é a decisão de mudar. Enquanto a gente não toma essa decisão, eu quero mudar,
a partir de hoje eu vou mudar. Nós não começamos essa mudança. Eu tenho que tomar a decisão. E a partir da tomada de decisão, essa mudança não pode ser pontual. Eu vou mudar só um pouquinho. Eu vou mudar só nisso. E daí vou parar. Mas, claro, a pessoa pode tomar essa decisão e fazer isso. Pode efetivamente fazer isso e não continuar. Deus dá essa liberdade para todos nós. Então, vamos falar um pouco sobre o amor puro. O que é o amor puro? No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, lá no capítulo 30, esse livro é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, fala que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, todas mesmo. Então, tudo que é vivo, né, tem o reflexo do amor de Deus. Tá? Então, nós somos o reflexo do amor de Deus. Tá? Brilha em tudo. E em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É o fragmento da vida e justiça de toda a lei. Então isso é o amor puro. Nós vamos conhecer o amor puro. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto das flores anônimas esquecidas no campo. Parece poético, né? Isso aqui, na verdade é poético, mas ao mesmo tempo nós podemos tomar cada uma dessas palavras para uma análise própria de nós mesmos, né? Então, quando fala que é fragmento da vida, justiça de toda a lei, né? Então, toda lei ela deveria ser embasada no amor. Ainda não é, mas vai ser. Jesus já falava que toda a lei se resume no amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. E no futuro, essa lei vai bastar para todos nós, quando todos nós efetivamente nos amarmos. Fala também que o amor é o hálito de Deus penetrando o universo. Então nós estamos imersos no amor de Deus. Então o amor de Deus está aqui agora, nós estamos submersos, Ele está dentro de nós, Ele está em torno de nós. Está aqui, está do lado de fora, está no universo todo. Então, para que a gente possa compreender, para que a gente possa sentir esse amor de Deus, que é esse amor puro, nós precisamos começar a viver esse amor. Para viver esse amor, nós precisamos efetivamente começar a mudar o nosso comportamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento. Então, o amor de Deus, Ele quer justamente que nós tenhamos entre nós, ou por nós, o mesmo amor que Ele tem por nós. Então, eu tenho que olhar para o meu irmão da mesma forma que Deus olha para nós. Esse é o objetivo final. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos em condição de amar a Deus também. É difícil, mas é o objetivo final. Aqui nessa mensagem do Emmanuel, ele fala que a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Então, o mesmo amor que alimenta, né, as coisas boas, está alimentando também as coisas más. E ele fala mais para frente que o mesmo
que o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, o amor de Deus por um verme é o mesmo amor que Deus tem pelo anjo, não tem distinção. Então, nós precisamos entender que Ele ama todas as criaturas da mesma forma, independente do estágio evolutivo que nós estamos. E Deus não tem pressa. Ele respeita todas as nossas decisões e todas as consciências. E fala aqui que o Senhor permite perlustrarmos o nosso caminho sem prazo. Então, se nós quisermos levar toda a eternidade para nos melhorarmos, não tem problema. Agora, se nós quisermos ir mais rápido, nós conseguiremos também. É uma decisão nossa. Por outro lado, nós nos reconciliarmos com o bem é uma regra imutável. Ou seja, todos nós vamos chegar no bem. Então, essa regra é imutável. Essa é uma regra do nosso Pai. E daí, do ponto de vista nosso, da nossa perspectiva, o documento que resume, o melhor resumo é a carta de Paulo, para falar sobre o amor da nossa perspectiva, não da perspectiva do Pai. A carta de Paulo aos Coríntios, que fala, e começa com: ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, tornei-me bronze que soa ou símbolo que retine. Dizendo que não adianta eu só falar, eu preciso transmitir, não adianta eu só transmitir som, eu preciso transmitir também sentimento naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, tratar qualquer pessoa com consideração. Então, aqui é que começa, daí a gente começa a falar de amor da nossa perspectiva, do que eu preciso fazer para transformar efetivamente o meu comportamento, E aqui vem a dúvida: é comportamento ou é sentimento? Amor é comportamento ou é sentimento? O que é amor? É uma forma de agir? O amor quer o crescimento e o aprimoramento das outras pessoas. Então não adianta eu só ter conhecimento, eu posso até conhecer tudo, mas eu preciso, além de conhecer tudo, eu preciso saber transmitir isso para os outros também, e preciso saber compartilhar. Paulo ainda fala que, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Porque tudo isso são manifestações de amor. Então, para que isso tenha sentido realmente, isso tem que ser transmitido com amor. O conhecimento de tudo que existe, de toda a ciência, da fé, sem medida, para ela ser útil, ela precisa de amor, para ser transmitida de uma forma útil para a humanidade e para a comunidade. Senão ela não tem utilidade. E fala da repartição de bens, e fala da entrega de corpo para o martírio, coisa que a gente não faz mais, mas uma coisa que a gente faz hoje é se dedicar para uma causa, por exemplo. A gente se dedica para uma causa, se dedica para a causa espírita, as pessoas trabalham nos centros espíritas, trabalham em outras atividades comunitárias,
ajudando o próximo. Se isso não é feito com amor, é algo mecânico. Também não tem sentido para a própria pessoa. Né? Se ela vai de mau grado, se vai contra a vontade fazer uma atividade caritativa, não tem sentido. Só tem sentido se ela está indo porque ela realmente quer se doar. Que ela quer se doar para o próximo. Senão, ela está... É como se ela estivesse sendo obrigada. Então, ela não está aproveitando para ela nada daquilo que ela está fazendo. Então, tem um palestrante espírita, o Haroldo Dutra Dias, que fala, né, que quando a gente só dá, a gente está, na verdade, transferindo, né? A gente dá uma água, ou dá uma sopa, ou dá um agasalho, a gente está fazendo uma transferência. Não está dando, porque nada disso é nosso. A única coisa que é nossa mesmo, que nós podemos dar, é o amor. O restante a gente não dá. O restante a gente transfere. Né? Porque não é nosso. Tudo que é material não é nosso. Porque a gente não leva junto quando desencarna. E continua na carta de Paulo as características daí do amor, né? Fala que o amor é paciente. E aqui a gente começa a pensar nas pessoas que amam, nas pessoas que a gente sabe que amam, e nas pessoas que a gente sabe que ama, e em como que é quando a gente ama, e como que é quando a gente se sente amado por qualquer uma dessas pessoas, né? Então, como é que é o amor ser paciente? Então, amor paciente, basta pensar no amor de Deus, né? A gente acabou de falar que o amor de Deus é eterno, que Deus vai esperar para sempre a nossa decisão de começarmos a fazer as coisas da forma como devemos fazer. Ele não vai nos obrigar a começar a fazer agora, nessa encarnação ou na próxima. Então, comparando com a paciência de Deus, né? E as pessoas que amam, normalmente elas são assim, né? As pessoas que amam, elas normalmente realmente não têm pressa. A gente percebe nos pais, por exemplo, que no amor aos filhos não tem pressa. Eles esperam que os filhos cresçam e desenvolvam cada fase, né? Então, o amor verdadeiro, ele sabe esperar, né? O amor não é ciumento. Ciumento aqui no sentido de querer tudo para si, né? No sentido de não dar espaço para outra pessoa. O amor não é soberbo, no sentido de ser arrogante, majestoso, né? Então, o amor, ele é humilde, né? Então, é modesto. Então, basta lembrar da postura de algumas pessoas que a gente sabe que tinham um comportamento de amor, que fizeram da sua vida comportamentos de amor, como o próprio Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, por exemplo. Quer dizer, eram posturas que não eram posturas soberbas. Basta a gente lembrar da postura que essas pessoas tinham. O amor não se incha. Não se incha aqui no sentido de não ocupar espaços, né? Então, não é no sentido, é diferente de crescer aqui, esse inchar que o Paulo fala. Inchar aqui é no sentido de inflar, né? de ego, tá? Então, aquela pessoa inchada é a pessoa que se acha melhor do que as outras. Então, normalmente quem ama não se acha melhor do que os outros. O amor não é indecoroso. Então, aqui
Tem muitas interpretações para essa carta do Paulo também, né? Mas no sentido aqui de não ser exótico, de não precisar ser diferente dos outros para se autoafirmar, né? O amor não precisa ser diferente dos outros, não precisa ferir a moral, não precisa ferir bons costumes. O amor não busca os seus próprios interesses, isso é importante. A pessoa que ama, ela busca primeiro o interesse dos outros, antes de buscar os seus próprios interesses, né? Basta ver, por exemplo, um pai e uma mãe que amam. Numa família humilde, por exemplo, que falta o pão, normalmente o pai e a mãe privilegiam o filho, né? Ou o esposo privilegia a esposa com o pão. Num lugar que ama, normalmente quem ama privilegia a outra pessoa antes de si próprio. Isso de uma forma generalizada. A pessoa que ama normalmente privilegia os amados antes de si próprio. Então, muitas pessoas deixam a tranquilidade do lar, por exemplo, para desenvolver trabalho voluntário, porque amam o que fazem. Então, é o amor para esses assistidos do trabalho voluntário que faz com que a pessoa deixe o conforto do lar, deixe eventualmente de fazer alguma atividade, até com a própria família, para atender pessoas que ela muitas vezes desconhece. Então, o amor não busca os seus próprios interesses, de uma forma geral. Ainda segundo a carta de Paulo, o amor não se torna irado. A ira é a pretensão de causar dano ou hostilizar alguém. Aqui a definição de ira. Então o amor ele sublima a ira, ou deveria sublimar pelo menos, né? Então, na medida em que nós desenvolvemos o amor, nós conseguimos sublimar esse sentimento. A ira normalmente acontece quando nós convivemos com multidões. Então, no trânsito é muito comum, para quem acaba dirigindo, pilotando o carro no trânsito, ou está em fila, por exemplo, esperando em fila e alguém fura a fila, isso é causa de ira também, de divergência, né, com vizinhos. Então, nós precisamos também controlar essas situações onde a gente está competindo por espaço, qualquer outro tipo de competição que possa gerar esse sentimento, né, de ira. Então, se manter controlado, não se tornar irado, em qualquer situação estressante, é uma manifestação de amor. Então, o amor não permite que a ira surja, ele modera esse temperamento, né? Ele modera o temperamento. O amor também não leva em conta o mal, qualquer que seja o mal. Isso é importantíssimo também, porque o mal ainda ele nos sensibiliza muito. Qualquer expressão do mal ainda nos sensibiliza muito, nos atinge de uma forma muito, muito importante. Então, o que quer que aconteça de mal deve ser esquecido. Em qualquer nível, com qualquer de nós, com qualquer pessoa que a gente ame. Então nós não devemos levar em conta o mal,
seja esse mal feito por alguém que a gente ame, seja esse mal feito por alguém que a gente não ame. Porque mesmo aquela pessoa que a gente ainda não ama, essa pessoa também vai evoluir. Essa pessoa também vai ser um espírito perfeito um dia. Essa pessoa também é um irmão nosso. Essa pessoa de alguma forma vai se relacionar conosco no futuro. E eventualmente, se nós não nos reconciliarmos já com ela, nós seremos atraídos para perto dela. Talvez para sermos muito próximos dela. Quanto menos nós gostamos de uma pessoa, mais Deus nos coloca próximos dela, talvez até como um pai, um filho, um irmão, e assim por diante. Nós, espíritas, sabemos disso. Então, temos que aprender a esquecer o mal, a perdoar o mal, não levar em conta o mal em qualquer grau. Então, como que se pode distinguir o bem e o mal? Na questão 630 do Livro dos Espíritos está muito claro, que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. E na Gênese, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais do que um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Deus só quer o bem e o mal somente vem do homem. Então, é só o homem que produz o mal. E nós temos que agir como espíritos imortais e não como espíritos encarnados. Essa é a forma de nós efetivamente evoluirmos, agindo o tempo todo como espíritos imortais. Especialmente nesse momento de planeta de regeneração. Nós sabemos que estamos vivendo esse enfrentamento do bem contra o mal. Está acontecendo. E o bem, com certeza, vai se sobressair. Ainda na carta de Paulo, ele fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, mesmo que a injustiça esteja sendo cometida contra o teu pior inimigo, ou contra aquela pessoa que você acredita que foi o pior inimigo da sociedade, a gente não pode ficar feliz. Se estiver sendo cometida uma injustiça, é uma injustiça. Então, nós não podemos julgar. A injustiça é a injustiça contra qualquer pessoa, seja contra um irmão nosso, contra um filho nosso, ou contra um inimigo nosso. Nós não podemos ficar felizes com a injustiça, esteja ela sendo cometida contra quem quer que seja. Então, o amor não pode se alegrar com a injustiça. Então, se nós estamos querendo desenvolver o sentimento do amor, nós não podemos nos alegrar caso uma injustiça esteja sendo cometida. Nós temos que nos alimentar sempre com a verdade. Nós não podemos mentir para nós mesmos. Mas essa pessoa mereceu. Nós não podemos falar isso. Nós espíritas não. Nós espíritas temos que ter essa clareza de sentimentos conosco. Porque nós vamos ser julgados pelo nosso comportamento. Tudo que nós fazemos fica gravado no nosso perispírito. Tudo. Cada julgamento que nós fazemos fica gravado no nosso perispírito. Então, quem ama
deve ser transparente, deve expressar a verdade, o tempo todo, em todas as condições. E continua Paulo, que o amor tudo tolera. Então, e aqui não significa que o amor seja conivente, porque tolerar é diferente de ser conivente. Então, ser conivente seria esconder uma ação, por exemplo, ilegal ou uma ação imoral cometida. Então, ser tolerante não é ser conivente, né? Então, não fazer nada para impedir uma ação errada ou uma ação criminosa. Não é isso. Então, se nós sabemos que tem uma ação criminosa ou uma ação errada sendo cometida, nós temos o dever de impedir. Tá? Então, Jesus, por exemplo, nunca foi conivente. Ele sempre se posicionou em todas as situações. Ele, por exemplo, quando ele curava, ele alertava o curado: vá e não torne a pecar. Quer dizer, ele dizia que o resultado do problema que a pessoa tinha, né, que a pessoa teve antes de ser curado, tinha sido decorrente do comportamento dela mesma. Então, e nós temos que lembrar, porque a gente aqui está sempre pensando, né, da perspectiva do outro, mas nós temos que pensar da nossa perspectiva. Nós temos que pensar que nós precisamos da tolerância do outro, porque nós continuamos errando o tempo todo, nós continuamos cometendo deslizes o tempo todo, e precisamos da tolerância do outro também. Então, não somos só nós que precisamos ser tolerantes, nós também precisamos da tolerância do nosso próximo. Ainda que o amor sofre em silêncio. Então, aqui é um alerta, né, no sentido de que a gente não precisa ficar reclamando de tudo, né? Então, eventualmente, o amor faz a gente sofrer, né? Mas a gente não precisa ficar reclamando, né? Até porque se a gente reclama de tudo, a gente pode se transformar numa pessoa chata, né? As pessoas que reclamam de tudo acabam se tornando um aborrecimento, né, para os outros. E daí termina Paulo dizendo que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que ele cai prostrado, mas se há profecia serão abolidas, se há línguas cessarão, se há conhecimento será abolido, porque em fragmento conhecemos e em fragmento profetizamos. Porque quando porém vier o que é completo, o que é pleno, as coisas fragmentadas serão abolidas. Então, aqui ele dá o entendimento de que tudo que a gente faz hoje é justamente a forma como a gente explanou o amor até agora. É tudo em pedacinho. Quer dizer, a forma de raciocinar sobre tudo é em pedaço. Mas quando a gente ama, na verdade, a gente ama por inteiro. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem todos esses sentimentos e todas essas características das quais a gente falou aqui, por inteiro, sem precisar raciocinar em cada uma dessas partes que a gente falou. Quando a gente efetivamente ama uma pessoa, tudo isso sobre o que nós falamos está intrínseco, sem nós precisarmos ler lá a carta de Paulo, item por item,
e checar para ver se a gente efetivamente está fazendo aquilo. É claro que nós estamos no processo evolutivo e, eventualmente, nós ainda não temos essa perfeição, né? Quer dizer, as nossas manifestações de amor não são ainda perfeitas como é a manifestação do amor pleno do nosso Pai. Não é o amor puro que o nosso Pai tem por nós. Então tem a pessoa que ama, mas ainda briga, que ainda é violenta, né? Que ainda comete deslizes dentro da sua manifestação de amor, né? Então ela ama, mas ainda faz coisas erradas, mesmo dentro da sua manifestação de amor, tá? Mas vai chegar um momento em que a nossa manifestação de amor vai ser completa. Então, em que o nosso amor vai ser completo. Então, nós vamos ter uma experiência do todo, né, do amor inteiro, do amor completo. O Paulo fala ainda no final da carta que quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, aqui no sentido de adulto, né, aboli as coisas de criança, porque agora vemos através do espelho em enigma, mas veremos face a face. Agora eu conheço em fragmento, mas também eu conhecerei completamente, como também sou conhecido. Então, no sentido de que quem ama conhece mais, quem ama consegue enxergar mais, consegue ter uma visão maior das coisas, consegue enxergar o todo, não enxerga fragmentos das coisas, não enxerga só um pedaço, né? Consegue enxergar às vezes o futuro, consegue até prever o futuro. Então nós temos que pensar, se nós pensamos com amor naquilo que nós vamos fazer, nós também vamos conseguir pensar em como que nós seremos no futuro, como que nós queremos ser no futuro. E nós vamos começar a olhar para as pessoas que estão convivendo conosco e vamos conseguir ver nessas pessoas como que elas vão ser no futuro. Então, por exemplo, quando Jesus encontrou o Públio Lentulus e falou para o Públio Lentulus que ele poderia segui-lo naquele momento ou dali a milênios, é porque Jesus estava vendo nele, né, o Emmanuel. Jesus já via que Públio Lentulus seria um espírito que teria uma contribuição muito grande dentro da própria administração planetária e a contribuição que ele teria dentro de todo esse processo que Jesus estava preparando para todos nós. Então, nós também podemos olhar para as pessoas e, em vez de enxergar os defeitos das pessoas, enxergar as qualidades que elas têm e o potencial que elas têm, se nós olharmos para elas com amor. E conclui a carta de Paulo dizendo que agora permanecem a esperança, a fé e o amor. Desses três, porém, o maior destes é o amor. Então, aqui Deus, que é o amor, né, que criou e sustenta a criação infinita, né? Aqui, inclusive, tem várias
Tem alguns evangelhos que falam que esperança, fé e caridade, né? E outros que falam que é esperança, fé e amor, e as traduções, inclusive do próprio Haroldo Dutra Dias, é que a palavra aqui é realmente amor, ágape. Então, não é caridade a palavra, né? Embora esteja em algumas traduções. Tá? Então, Deus estará sempre do lado do amor. Então o amor é algo então que nós construímos dentro de nós. É uma construção. E nós construímos ao longo de nossas vidas. E essa nossa vida aqui, nós não temos nada mais importante para fazer do que isso. A nossa reforma íntima, ela tem como objetivo final a nossa perfeição. E a nossa perfeição vai culminar com o sentimento de amor. Então nós não temos nada mais importante para fazer. Então, claro que todos nós temos as nossas atividades diárias, todos nós temos que levantar cedo, muitos de nós ainda temos que trabalhar, temos as nossas atividades do dia a dia, mas a nossa reforma íntima continua. Então, o amor é uma forma então de agir, de se manifestar, de se expressar, que caracteriza cada um de nós, mas é individual. Daqui a milhões de anos, nós não seremos todos iguais, nós seremos todos diferentes, porque nós teremos histórias diferentes. A forma de manifestar o amor de cada um de nós vai ser diferente, mas a essência vai ser a mesma. A essência vai ser a essência divina, mas cada um de nós vai desenvolver isso de uma forma diferente, né? Então, é a forma como nós vamos nos comportar diante da vida e diante de qualquer situação. A forma como nós vamos encarar cada situação. Como nós vamos responder para cada situação. Como nós vamos enfrentar cada problema. Da forma como Jesus fazia. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Se nós nos lembrarmos de como que ele enfrentou todas as situações, como que ele enfrentou os problemas, nós temos condição de entender como que era o amor de Jesus. Então, aqui no livro Nova Era, no capítulo 12, Jesus ensina a Simão Pedro que o amor verdadeiro e sincero é aquele que nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Aqui ele está falando para o Pedro sobre esse sentimento do amor do ponto de vista dos amigos, né? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Então, se nós entendermos como a edificação do reino do céu, né, como a edificação do amor,
no nosso coração. Então, e sendo isso a nossa preocupação primeira, então não temos nada mais importante para fazer. É para isso que nós temos que levantar todos os dias, agradecer a Deus pela vida e trabalhar. E saber se a gente efetivamente está cumprindo com o nosso papel. Será que nós efetivamente, no dia de hoje, cometemos algum deslize? Se cometemos, não tem problema. Deus não vai se ofender, não se ofendeu com isso. Mas nós podemos aproveitar a oportunidade de conhecer esse deslize para, a partir de amanhã, ou a partir de hoje à tarde mesmo, já tomarmos a decisão de não cometer mais esse deslize. Mesmo que a gente ainda cometa mais meia dúzia de vezes, ou mais. O importante não é quantas vezes a gente vai cometer o mesmo erro, mas a nossa decisão de não cometer mais. E o nosso esforço em não cometer. Então, é o nosso atavismo que muitas vezes está ainda arraigado, porque nós não sabemos quantas encarnações nós ficamos fazendo a mesma coisa errada, repetidamente. E às vezes é difícil de mudar mesmo. Então nós vamos precisar, às vezes, de mais de uma encarnação para parar de fazer alguma coisa que nós fizemos errada. Mas se ao longo de uma encarnação nós conseguirmos eliminar pelo menos um dos nossos defeitos e amenizar alguns outros, já terá sido uma vitória. Então nós não podemos desistir. Não podemos nos entregar. Independente de qual seja a nossa condição, nós precisamos continuar persistindo. Até o último dia. Até o último dia encarnados, nós precisamos continuar buscando essa meta. Essa meta de termos esse sentimento, esse comportamento do amor nas nossas vidas. Conseguir ter essa compreensão, que para mim, como eu falei já no começo da palestra, ainda é algo que traz muita dúvida ainda. Ainda preciso conhecer muito a respeito disso para poder ter uma compreensão completa. Mas vou continuar buscando. E vou continuar buscando cada uma dessas virtudes que conduzem, segundo essa instrução de Paulo, a esse sentimento, a esse comportamento. Então, esse é o meu papel. Só eu posso fazer isso por mim. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Assim como por cada um de vocês. Cada um é que tem que tomar a decisão e buscar isso. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Só nós mesmos. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Marcos pela belíssima mensagem que nos trouxe nesta manhã, concitando-nos a refletir sobre nossas próprias atitudes. E o que ele acabou de dizer aqui no final, só depende de nós. Nós encontramos no livro Momento de Saúde, da Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que ela diz que nós dependemos de nós do berço até o túmulo e depois dele. Então, realmente, depende de nós. E se formos eliminar
um dos nossos defeitos em cada encarnação, nós estamos garantidos que vamos reencarnar muitas vezes. Então, vamos procurar sempre buscar o amor, a compreensão e o estudo. Nossos agradecimentos mais uma vez ao Marcos. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos. Ele é pontagrossense, trabalha aqui também na Cefam, mas ele reside na cidade de Morretes e periodicamente ele está entre nós aqui nas palestras públicas dominicais e também nas palestras públicas e passes dos sábados. Então fica o nosso convite aqui para o próximo domingo. Nós, por enquanto, estamos mantendo as nossas atividades aqui na sociedade, seguindo orientações do Ministério da Saúde, que eles, por enquanto, estão passando orientações de como prevenir. Algumas recomendações já foram feitas de diminuir reuniões públicas, mas assim que houver alguma determinação da suspensão, nós estaremos então cumprindo o que eles determinarem. Mas por enquanto as atividades são mantidas aqui. Caso haja alguma determinação em contrário, a gente estará comunicando a todos. Via Facebook e outras redes sociais, a gente vai estar comunicando se houver alguma interrupção. Comunicamos também que a nossa livraria estará aberta hoje até às 12 horas. Aqueles que desejarem ver alguma obra ou então um material de artesanato que temos lá à venda, poderão aproveitar esse horário. A nossa bomboniere tem alguns docinhos para aqueles que quiserem levar a sua sobremesa para casa, também estarão colaborando com o nosso departamento de infância e juventude. Hoje encerra-se lá em Curitiba a 22ª Conferência Estadual Espírita, e no horário das 11h30, o Divaldo estará fazendo a palestra de encerramento. E todo o evento está sendo transmitido via internet. Então tem 6 ou 7 canais de televisão via internet que estão transmitindo as palestras. A Mansão do Caminho, a Federação Espírita Brasileira, a FEB TV também está transmitido. Então, aqueles que chegarem em casa e quiserem ver o encerramento da conferência, ainda dá tempo. Durante este mês de março, nós estamos fazendo um trabalho de incentivo à realização do culto do lar, culto do Evangelho no lar. E como forma de incentivo, neste mês nós estamos sorteando os livros recomendados para a realização do Evangelho no lar. No folheto que vocês receberam, tem as orientações de como é feita a realização do Evangelho e a recomendação dos livros que eles sugerem ali para esse evento. Então, nós estamos agora, neste mês de março, sorteando esses livros entre os frequentadores aqui da nossa palestra de domingo. No folheto que vocês receberam tem um número, e aquele número sorteado poderá vir, ao final da reunião, vir até aqui à frente, buscar o seu prêmio. Como eu já disse nas outras reuniões, eu sou uma pessoa de confiança, então eu mesmo vou sortear aqui. O número 13. Número 83. Então, ao final da reunião, podem passar aqui e buscar o seu prêmio.
Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento da nossa reunião, com nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio, de estudo que tivemos na manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.